reflete na estrutura, né? A gente vê edifícios bem robustos, né? Principalmente quando a gente fala do concreto. Na metálica também. A gente vai conseguir deixar isso tudo muito leve quando os materiais aplicados, por exemplo, em fechamentos, né? Como a gente está vendo nesse caso, né? Os fechamentos, eh, também na cobertura ou, né, na superestrutura, lajes, vigas, né? Tudo é uma composição, né? Em alguns vídeos eu já expliquei, por exemplo, um cálculo de um edifício, ele vem descendo, né? Imagine um prédio aí residencial lá de 18 pavimentos. Como que é feito esse cálculo para refletir, por exemplo, na fundação? Ele vem descendo, né? Vem lá da caixa d'água, né? Aquela caixa d'água de uso, mais a caixa d'água, né, de incêndio, e você vem descendo esse cálculo, né? Vendo todo o peso dele que vai refletir lá na fundação. Então, todo o conjunto dessa estrutura, lógico, tem ação de vento, né, de torção, de um monte de coisa aí técnica, assim dizendo, que vai refletir eh, nessa estrutura, certo? Nesse caso aqui, ó, que a gente pegou para estudar, olha a leveza, né, da estrutura. O arquiteto fez questão de desenhar muito bem essa estrutura, né, porque ela é um dos pontos principais. Eu acho muito legal isso, porque a arquitetura brasileira, né, a arquitetura do Brasil faz muito isso, né? Grande parte da arquitetura, do desenho arquitetônico, né, é formado pela estrutura. Isso é muito legal, né? Isso os arquitetos conseguem fazer pelo domínio da técnica, não só construtiva, mas da técnica, né, eh da técnica de estruturas, né, de entender como é que funciona a estrutura. E olha que interessante aqui, ó, como ela é bem levinha, né, e a gente vai vendo, né, olha, os perfis, né, superiores, e aí a gente vê o tamanho, né, desse dessa espécie dessa telha, né, de cobertura. Quer ver, ó, vamos dando uma olha o tamanho, né, e você percebe, né, olha que interessante, né, a gente vai vendo, a gente fala: "Como que ele conseguiu atingir, né, um grande vão assim com um material leve", né, e a gente percebe que é um material fino, né, que tem até, iluminação ou parte transparente aqui. Que interessante, né, quando a gente vê uma, por exemplo, uma telha caletão, né, lembra que a gente vê é muito comum a gente ver na cobertura, ela tem um formato dela que ajuda, estruturar ela própria. E aí por isso que ela consegue grandes vãos, né. A gente consegue cobrir, por exemplo, uma vaga de estacionamento ali com 5 metros, uma telha de 5 metros é comum, até 6 metros, né. E, por exemplo, na metálica isso vai mais ainda, porque ela é mais fina e mais leve. E aí dependendo do desenho, né, do formato dela, aqui não tem um vão tão grande, mas não tem um vão tão grande aqui, a gente entra numa outra questão, porque se ele consegue, né, colocar em menores vãos, assim dizendo, o esforço e esses pilares, essa viga, fica menor, fica mais leve, né, assim dizendo. Forma ali o que a gente chama de, eh, no bom sentido, né, um paliteiro de pilares, assim dizendo, né. Uma grande quantidade de pilares, mas pilares mais finos, né, não tão robustos, porque são vários pontos de apoio, né. E isso ele consegue fazer, olha, que simplicidade, né, se a gente olhar, né, muito provavelmente isso aqui é um policarbonato, uma coisa mais leve, ó, dá para ver bem o desenho, tá vendo? Esse que a gente vê esse risco ali, que parece um risco nesse perfil, né, que a gente está vendo de cobertura, é justamente para estruturar, né, a forma dela. E a gente percebe que se a gente olhar, e falar: "Nossa, um trabalho de serralheria aqui muito simples, né?" Um perfil aqui bem comum de mercado, né, os perfis que foram construídos, olha aí, arquiteto estudando, né, os perfis que existem no mercado para ele conseguir projetar isso. E aí, por exemplo, não existe isso, né, essa estrutura no mercado, ele precisa produzir isso tudo em desenho, né, isso que é interessante, né.
cada detalhe de encaixe que você vê aqui, né, tá vendo? Ó, tem uns, né, os detalhezinhos ali de encaixe, onde ele vai ser, o que que é o perfil de estrutura, o que que é o perfil de estrutura da fachada. Isso é muito interessante, né, ele consegue fazer isso pelo domínio que ele tem dos materiais e do tipo, onde aplicar, né, onde ele conseguir, né, do tipo de aplicação que ele consegue ter com isso. É uma edificação super, né, simples, assim, né, no sentido, né, de uso, mas olha como tem instalações também, né, que interessante aqui, ó. Então, o arquiteto precisa pensar tudo nisso, né, por isso que é super importante a gente observar a arquitetura, com um olhar técnico. Isso é muito, e a gente tem que ter esse gosto, né, gente. Nós somos arquitetos, nós somos ali, né, a porta de entrada, assim dizendo, do projeto, né. Se a gente faz essa demanda, né, se a gente constrói isso, né, esse pensamento antes de tudo, né, antes da construção, deslancha o projeto, né. Por quê? Porque tudo já foi pensado, tudo já foi, né, feito observações do que pode ser feito, já foi analisado com o cliente, o que poderia, o que não poderia, né, aquele grande funil que a gente sempre fala: "Olha, aqui ó, ele mostra bem o tamanho da telha, né, que nós temos aqui, entendeu?". Então ele tem materiais, muito leves, né, em toda a composição, ele consegue deixar uma estrutura leve. Sacou qual é que é a dos arquitetos, né? Quando a gente tem um grande pensamento por trás ali da arquitetura, um painel metálico, né, leve, tá vendo? Legal, né, você vê esse detalhes de fechamento. E é isso, né? Deixa uma arquitetura bem leve, certo? Um grande abraço aí, fique com Deus.